Reflexão Bíblica. Convido você agora a acessar sua Bíblia na primeira carta de João, carta que nós estamos utilizando para nossa devocional nestes momentos de culto. Já conversamos a respeito do primeiro capítulo, destacando a importância de se promover a comunhão, a importância de se promover a alegria, a importância de se promover a lucidez e a importância de se promover a saúde a partir da compreensão mais aprofundada de cada um dos textos que ele descreve no primeiro capítulo, dos versos de 1 a 10. Agora nós entramos no segundo capítulo que começa com uma expressão bem carinhosa. Ele usa a expressão meus filhinhos, e eu considero importante destacar que ele começa o capítulo 2 usando essa expressão carinhosa, meus filhinhos, para tratar de um assunto que muitas pessoas tratam de maneira raivosa quando vai falar a respeito de pecado. Mas João começa, talvez já pela sua idade, pela sua experiência, dizem os estudiosos que ele seria o último dos que estiveram com Jesus, que ainda estava vivo. O fato é que ele era uma pessoa já com idade avançada. E aqui trata a igreja, os seus leitores, de maneira carinhosa, chamando de meus filhinhos. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para quê? É importante perceber aqui que essa é a terceira vez na narrativa desse livro que ele usa a expressão para quê? A expressão que tem a indicação de finalidade. Ele já usou a expressão para que tenhais comunhão, ele já usou a expressão para que a vossa alegria seja completa, e agora ele usa pela terceira vez essa expressão, e então ele diz: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. E não é difícil relacionar a expressão não pecar com a expressão para que tenham comunhão e para que experimentem alegria, porque não é possível viver a experiência do pecado sem que nós percamos a comunhão. É o pecado que quebra a nossa comunhão com Deus. O pecado é essencialmente a quebra da comunhão com Deus. O pecado tira de nós a alegria. Nós nos lembramos de Davi, o salmista, quando viveu a experiência de quebra de um código de ética, que é a outra definição de pecado, e ele diz: restaura, Senhor, a alegria da minha salvação. Ou seja, o pecado retira a alegria da nossa vida. E aqui ele coloca a expressão meus filhinhos, escrevo-lhes para que vocês não pequem. A primeira afirmativa dele é: escrevo para que vocês não pequem. Mas então ele entra numa segunda afirmativa que é bastante importante. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, ele coloca aí a possibilidade de pecar. Nós não estamos livres da possibilidade de pecar. Faz parte da condição humana o pecado. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Eu sou um pecador. Você é um pecador. Quando nós experimentamos a fé em Jesus Cristo, nós vamos aprender aqui neste texto, nossos pecados são perdoados. Mas isso não significa que nós não estejamos sujeitos a cometer pecados na nossa caminhada de vida. Seja por intenção, seja sem intenção, seja por omissão ou não. O fato é que todos nós
estamos sujeitos e estamos envolvidos nessa condição de pecado. E o texto diz, se porém alguém pecar, então, a regra geral é, não pequem. Não pequem. Mas se alguém pecar, existe essa possibilidade, claro, nós sabemos muito bem disso. Se alguém pecar, nós temos um advogado. Advogado. Aqui, a ideia essencial, quando nós pensamos aqui em advogado, é claro que vem à nossa mente um profissional da área do direito, vem à nossa mente um tribunal do Poder Judiciário, e nós precisamos, quando nós estamos envolvidos em algum processo, em alguma situação que pode ser evidência de crime, nós precisamos, por imposição legal, nós precisamos constituir um advogado para que ele nos defenda nos poderes, nos tribunais. E aqui nós entendemos, então, quando ele fala que nós temos Jesus como um advogado, não é necessariamente nessa imagem, mas o advogado é aquele que se coloca ao lado de alguém que tem necessidade para ajudar. Essa é a ideia. Alguém que nos ajuda, alguém que nos dê condições de superar um desafio da nossa experiência de vida. Essa é a ideia de um advogado. Quando nós precisamos, e tem uma tradução que usa a expressão intercessor, quando nós precisamos de alguém para interceder por nós, quando nós não temos forças em nós mesmos para conseguir resolver uma situação que aflige a nossa vida, nós precisamos de alguém para interceder, alguém para nos ajudar, alguém para nos auxiliar, alguém para fazer o papel, então, e esse é o sentido da palavra, para ser o nosso advogado. Então o que João está dizendo é, filhinhos, vocês não devem pecar, mas se vocês pecarem, não entrem em desespero, não se desesperem. Vocês têm um advogado. E ele coloca como a primeira expressão, vocês têm um advogado. Depois ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, ela não faz parte do nosso cotidiano. Porque a nossa estrutura religiosa dispensa a palavra propiciação. Na cultura religiosa dos judeus, era uma palavra que fazia parte do cotidiano. A propiciação pelos pecados. Seria a primeira ideia, que é a ideia de abrandar a ira de Deus pelos pecados cometidos. Então, o sacerdote ele fazia propiciação no altar, né, levando uma ave, levando um outro tipo de animal, derramando sangue ali, porque essa era a forma de abrandar a ira de Deus pelo pecado dos homens, das pessoas. Então, a palavra propiciação fazia parte do vocabulário dos judeus, fazia parte da cultura religiosa dos judeus. Não faz parte da nossa experiência religiosa. Por quê? Porque Jesus, ao ser crucificado na cruz do Calvário, ali o sangue de Jesus derramado eliminou a necessidade de sacrifícios de animais para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e a nossa situação abrandada diante de Deus. Eu acho interessante que essa palavra propiciação, ela tem um significado que está muito agora perto de nós, nestes tempos de pandemia, não é? A palavra propiciação também pode ser a ideia de desinfecção. Essa palavra desinfecção nós conhecemos muito bem, não é? Estamos lavando as mãos com água e sabão, estamos usando álcool em gel para desinfectar nossas mãos. Cada vez que nós saímos de casa, tocamos em algum lugar, nós desinfectamos as nossas mãos. Então, a ideia da palavra desinfecção como sinônimo de propiciação é a ideia de que Deus é santo, Deus é puro, e quando nós estamos em pecados, nós não podemos chegar à presença de Deus, porque nós estamos infectados
pelo pecado. Essa é a ideia da palavra. E o que o texto está nos dizendo é que Jesus, e soa estranho aos nossos ouvidos usar a expressão dessa maneira, né? Jesus nos desinfecta do pecado para que nós possamos chegar à presença de Deus. Essa é a ideia da palavra propiciação. Não só a ideia de abrandar a ira de Deus, que é a mais conhecida, a mais popular, mas também a ideia de desinfectar-nos do pecado. Ou, numa linguagem que nós conhecemos mais, purificar-nos do pecado, para que nós possamos chegar à presença de Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. E o texto, então, diz que nós não devemos pecar. O pecado não deve ser o norte da nossa vida, mas ele acontece porque nós somos pecadores. E aí, então, ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado, ou seja, alguém para nos ajudar, alguém para nos auxiliar, não é? É a palavra grega paracleto, que é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, que ele é o nosso ajudador. Então, essa é a ideia de Jesus, aquele que intercede por nós, aquele que advoga por nós, aquele que nos auxilia, aquele que abranda, agora usando a linguagem sacerdotal, aquele que abranda a ira de Deus pelos nossos pecados, ou aquele que nos desinfecta do pecado para que nós possamos chegar à presença de Deus. E ele diz, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. A ideia é bem clara do Evangelho de João também, quando João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a ideia de que Deus é um Deus que ama não somente os cristãos. Jesus não morreu só pelos cristãos. Jesus não morreu só pelos protestantes. Jesus não morreu só pelos católicos. Jesus não morreu só pelos batistas. Jesus morreu pelo mundo todo. Todas as pessoas, e não por acaso é a maior religião do mundo, o cristianismo, porque a sua mensagem é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de quebra do pecado que impede que nós tenhamos comunhão com Deus, independente de onde nós nascemos, de qual é a nossa condição social. O texto diz, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Irmãs e irmãos, essa é uma mensagem que traz consolo para o nosso coração. Muitas pessoas que já têm conhecido o Evangelho há muito tempo, já vivem mais tranquilas quanto a isso, mas existe muita gente que vive a angústia de seus pecados, que vive em verdadeiras crises existenciais pela consciência de pecado. Não é por uma quebra de um código de ética, por ser uma pessoa criminosa, perigosa, mas a própria consciência de que alguma coisa está errada na sua vida. E a pessoa às vezes carrega esse sentimento de culpa e às vezes ela adoece por causa disso. O que nós aprendemos nessa palavra? Que de fato nós não devemos ser norteados pelo pecado. Mas se nós pecarmos, nós temos alguém que advoga por nós, alguém que nos desinfecta para que nós possamos chegar à presença de Deus. Significa que Deus nos aceita por causa daquilo que Jesus Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. Como é importante para a nossa vida sabermos que nós podemos chegar à presença de Deus, que nós podemos viver em comunhão com Deus, não porque nós somos bons por nós mesmos, mas porque aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Que Deus nos ajude a confiarmos na pessoa de Jesus como nosso advogado, como aquele que propicia os nossos pecados, nos desinfecta, para que nós possamos estar sempre na presença de Deus. Amém.